outros para todos. Né? Por que eu estou falando isso? Porque o Victor Fontana ele deu essa dica, porque o Walter Brueggemann ele escreveu um livro exatamente pegando essa imaginação profética e trazendo. E eu gostei. Tem lá no vídeo dele do YouTube ele fala, o Walter Brueggemann fala exatamente isso que eu estou falando para vocês. Ele fala assim, eu não sei. Aí depois eu não sei, eu vou ver o que a Bíblia fala, mas primeiro eu não sei. Né? Aí depois eu vejo, a Bíblia dá essas dicas aqui, então pode ser alguma delas. Aí ele fala assim, usa a sua imaginação. Ele vai falar, então você é livre para ler esse texto, usar a sua imaginação e dar a sua interpretação. Né? Mas falar assim, eu sei mesmo, não sabe. Certo? Isso é importante a gente saber disso. E a gente ter essa humildade de saber que Deus faz coisas que está além do nosso pensamento. Então, Walter Brueggemann, o que ele fala? Ele fala assim, então o que o profeta fazia? O que o profeta fez? Então, de que Deus chama o profeta? Então, a nação de Israel estava... a nação de Israel foi chamada para ser um povo de vida diferenciada, porque Deus escolheu o povo para isso, foi Ele que escolheu o povo para isso. Então deu a lei e fez a aliança com Ele. O povo nem sempre conseguiu cumprir isso. Só que Deus chama os profetas e fala para os profetas assim, ó, agora escreve, como que eu quero esse povo? Aí os profetas usam a imaginação. Ela é inspirada por Deus? Sim. Ela é inspirada por Deus. Era Deus que mandou essa imaginação? Sim. A gente crê na Bíblia como palavra de Deus, então tudo que está lá é inspiração por Deus, não é? É assim que a gente acredita? Vocês acreditam nisso, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus, não é isso? Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, tudo que está lá teve a direção de Deus, teve a mão de Deus, teve a inspiração de Deus, certo? Mas eles usaram a imaginação. Isso é fato. Aí eles começaram a falar assim, olha, eu vejo... Deus tem preparado para vocês um dia, que a criança vai pôr a mão lá no buraco da cobra e a cobra não vai picar. A gente vê isso. Não é? Não está assim lá? Como que ele sabe disso? Ele está imaginando. Ele não está vendo isso na realidade dele. Não é? Mas ele está vendo um mundo, um plano que Deus tem para o mundo. E ele começa a imaginar esse mundo. O mundo em que o povo obedecia às leis, em que o povo seguia a aliança, então o profeta usava muito, e isso nós chamamos de profecia, não é? Nós chamamos de profecia. Então os profetas tiveram, por isso que eles usam um monte de recursos, conforme a imaginação que eles tinham. Um usava poesia, um usava canto, né? Então eles usavam os recursos que a imaginação deles trazia. Tudo inspirado por Deus, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. Mas é só para a gente ver a dinâmica, né, das coisas de Deus. E Deus usava as pessoas conforme as suas características. Então, o Obadias gostava de cantar. O Oséias gostava de trazer palavra, trazendo a sua própria família como referência. O Amós não, o Amós já era um cara mais boca dura, né? O mais bruto é o Amós é um profeta bruto. Então, quem lê Amós, vê que o Amós não tem papas na língua, não. Então, é a característica dele. O Amós, quando ele vê as mulheres, só para você ter ideia, os palavrões que ele usava. Quando você vê as mulheres, ele viu que as mulheres estavam enriquecendo, as mulheres dos ricos, da nação de Israel, de forma injusta, explorando as pessoas mais pobres. Ele vai dizer, ele chega para falar, vocês são vacas de Bazã. Porque elas eram gordas, né? As vacas, então elas estavam engordando às custas do pobre. Aí ele chega assim para a pessoa, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão escravizando o irmão de vocês por um par de sapato. Toma vergonha. Ele fala exatamente isso. Você não tem vergonha na sua cara, não? Uma sandália, você está escravizando o cara. Porque tinha essa lei, né? Se você tinha uma dívida, você podia escravizar. Não podia fazer com a nação de Israel. Mas eles fizeram. Aí o Amós foi lá e falou na bucha deles. Falou, sabe essa balança? Sabe aquela balança de feira? A gente quer pegar 1 quilo? Essa balança já existia, não igual, né? Vocês estão colocando uma pedra aí, para o negócio ficar mais pesado? Isso é desonesto. Ele fala exatamente isso, o Amós. Então ele não tinha papas na língua. Não é? Então, assim, para trazer o povo para o arrependimento. Aí qual é o aspecto do futuro? Falou, olha, Deus vai trazer juízo para vocês. Ou se arrepende, ou Deus vai trazer juízo. Não é? Então isso era a mensagem deles. Os profetas, eles traziam toda essa ideia, eles eram os mensageiros de Deus. Gente, é uma coisa que eu oro a Deus. Eu falo para o Senhor, resgata isso para a nossa igreja. Resgata esse aspecto para a igreja. A igreja precisa ser uma comunidade profética.
Ela precisa mostrar para o mundo que existe um jeito alternativo de viver, né? Um jeito que é possível obedecer a Deus, né? E viver aí fora, né? Aquela mensagem profética que, sabe alguma coisa que eu vejo, que eu fico triste que eu vejo na nossa igreja brasileira? Não geral, tá? Falando assim em partes. Eu vejo uma igreja namorando os políticos. E ela escolhe um cara, a igreja escolhe um personagem político e faz desse seu aliado. Você já viu algum profeta fazer isso? Tem algum profeta namorando com um político? Você já viu? Então eu oro a Deus e falo, Senhor, resgata isso na nossa igreja. Não quer dizer que a igreja tem que ser, não é ser contra, mas ela ser uma voz profética e dizer assim, olha, isso é desumano, não é? Isso é errado. Fazer isso é errado. Pegar, sabe, como a gente está vendo aí, pegar uma coisa que vale R$1.000 e você comprar por 5 mil para levar um dinheiro por fora, isso é errado. A igreja tem que resgatar isso. Mas infelizmente, gente, eu falo isso com um pouco de tristeza, de vez em quando a gente vê escândalos na TV de políticos, quando a gente vai ver o cara é crente. Não é? Vamos chamar isso de evangelho. Não houve uma mudança, não houve uma revolução. Onde vai o evangelho perdendo as forças do que tinha antigamente. A sua essência, né? A sua essência, né? Hoje, praticamente, uma pessoa, se você falar hoje do evangelho, hoje na rua, ninguém dá mais ouvido. Para ser crente, para ser igual aquele lá que é lá na televisão, isso é o que mancha. É o que mancha. Que são os que estão aparecendo, né? Isso não é reflexo. Eu até tomo cuidado, é legal você falar assim, mas uma dica que eu vou dar para vocês, aí cabe a vocês, essa é a liberdade de vocês. Eu não uso a palavra evangelho, por exemplo. Não, mas assim, mas pode. Entendi, mas pode. Eu só estou falando assim, cuidado, é com vocês. Eu gosto de falar igreja evangélica. Eu gosto de falar assim, os evangélicos no Brasil, que eu vejo o evangelho é a boa nova de Jesus, então eu acho que ele não é deturpado em momento algum, então ninguém mancha o evangelho, né? Você mancha a sua denominação, você mancha a religião evangélica, mas é um cuidado que eu tenho, tá bom? Cabe a vocês, mas pode que eu vejo todo mundo falando, mas o evangelho não tem problema, eu entendo quando eu ouço, né? E não vejo problema nenhum nisso. Eu gosto, eu sou um pouco preciso, eu gosto de ver o evangelho é o que Jesus falou. Se você está falando outra coisa, se você está numa igreja evangélica e está lá o evangelho de Jesus, se você está pregando outra coisa, você não está pregando o evangelho. Você está fazendo outra coisa lá, mas não está trazendo o evangelho. Tá? O que é o evangelho? Da forma como eu coloco, eu vejo isso na Bíblia. O evangelho é o quê? É a boa nova de salvação, mas ela é o conteúdo dessa boa nova. Porque quando Paulo fala assim, olha, o que eu também vos entreguei foi o que eu recebi. Que Jesus morreu, né, ressuscitou. Esse é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. Né? Então, pregou outra coisa, você está trazendo uma palestra, você está trazendo um discurso, está fazendo tudo. Mas você não está trazendo o Evangelho. Eles estão colocando muitas coisas sobre isso do Evangelho, para infiltrar. Isso. Muito apetrecho hoje dentro das igrejas. Aí é o que Paulo fala, outro Evangelho, né? Lembra que Paulo fala outro? Aí o apóstolo chega a citar, isso aí é outro Evangelho, é outra coisa. Então vai causando muitos escândalos. Né? Por isso que assim, me veio o coração trazer sobre os profetas, porque eles são atuais. Eles têm mensagem para os dias nossos. Tem a mensagem de arrependimento, tem a mensagem de coragem, né? De pessoas que, olha gente, nós temos que ter uma vida com Deus de verdade, temos que buscar a Deus, isso eles fazem. Isso é importante na vida deles. Então assim, o resgate que eu falo isso da igreja, a igreja pode sim, não tem problema. Se você ser simpatizante de uma pessoa, não tem problema, você vai acabar votando em alguém. Só que, na hora que o cara chegou lá, né, seja um mensageiro de Deus mesmo. Não fica assim, olha, tudo que você faz é certo, todo o Brasil tá assim, né? Tudo que um faz é certo, tudo que o outro faz é errado. Aí o outro que tá pro outro é invertido. Aquele que pro outro tá tudo errado, pro outro é tudo certo, pro outro tudo errado. Gente, isso aí é meio fanatismo isso, né? Esquisito. Né? A igreja não, a igreja cristã é aquela que tem que estar isenta e falar assim, olha, se você estiver fazendo a vontade de Deus, se você estiver fazendo isso que é bom para a nação, amém, a gente não vai questionar não, a gente vai só orar por você. Mas se você começar a trazer coisas que estão trazendo prejuízo para as pessoas, né? Aí os profetas tinham coragem de falar assim, olha, né? Lembra o João Batista? O João Batista é o último dos profetas. Quem que ele enfrentou? Quem que o João Batista enfrentou? Herodes. E aí? Era um profeta de Deus. Enfrentou Herodes e falou assim, olha, você está casado aí, ó,
a mulher do teu irmão. Ele falava mesmo. Não escondia as coisas. Isso é errado, todo mundo sabia, né? Prostituição. Todo mundo sabia. Você está casado com o adultério, né? A família de Herodes não ligava, tá bom? Vou deixar bem claro, viu? A família de Herodes, apesar de ser uma família de judeu, eles não seguiam a moral judaica. Bom, vou deixar bem claro para vocês, já fiquem sabendo disso. Né? Então, casava, descasava, né? Fazia o que quiser. É elite. Era elite da sociedade. Professor, mas no caso de João aí, nesse caso, quando Jesus ele veio e ele passou, fez tudo que tinha que fazer, já era para ele ter encerrado seu ministério aí, não era? João Batista? Isso. Porque assim, ele pregou a vinda e tudo mais. Aí quando Jesus começa o seu ministério, ele começa do outro lado a continuar pregando. Então assim, até ser preso, né? Você entendeu? Então assim, se ele estava pregando que Jesus ia vir, Jesus estava presente. Por que ele estava lá do outro lado fazendo o que ele estava fazendo? Não era para ele ter sido morto. Se ele tivesse ficado calado, ouvindo, seguindo Jesus, eu acho que isso não teria acontecido. Porque assim, se eu estou pregando que o Senhor vai vir e o Senhor vai fazer a obra, quando o Senhor está presente, o certo era eu fazer o quê? Sentar e ouvir. Mas ele não fez isso. Mas ele fazia um trabalho profético, né? Que era o trabalho de buscar o arrependimento. Lembra que o batismo dele não é o batismo cristão. O batismo dele é para o arrependimento. Esse é o batismo dele, né? Sim, mas aí vão dois pregar a mesma coisa. Mas quando as pessoas tinham oportunidade, ele falava, ó, se quiser pode seguir Jesus. Ele não teve, quando a gente lê no texto bíblico, a gente vê ele não teve problema com isso. Mas Jesus não podia, Jesus estava em outro lugar, ia lá no outro lugar e pregava arrependimento. Mas quando ele tinha oportunidade, ele falou, não, o Cordeiro de Deus está aí. Tanto que ele diz uma vez em João, fala lá, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é eu. Tanto se alguém quisesse, ia para lá. Mas ele continuava o ministério dele de pregação do arrependimento, não tem problema. Não é? Não é problema. Então, a não ser que a gente, pelo menos, não vê no texto Jesus falando para ele, agora para. Jesus não falou isso para ele. Falou, agora parou, agora sou eu, fica aqui do seu lado. Não houve isso. Se houvesse isso, talvez ele pudesse ter feito. Não houve isso, Jesus, ele mesmo... Tanto que quando ele foi lá, você tem ideia, quando ele foi preso, ele ficou muito preocupado. Ele falou, será que... Ele chegou a ter isso, será que é o Messias mesmo? Aí ele manda 2 discípulos, né? Vai lá, conversa com ele lá, porque os caras dizem, eu vou morrer, eu estou preso, eu posso morrer, eu queria ter o meu coração em paz, né? Aí Jesus fala para ele, pode ir lá falar para ele que os mortos estão bem, que os mortos são ressuscitados, os cegos estão bem. Aí Jesus usa os milagres que ele fazia para João Batista entender que era o Messias, para tranquilizar o coração do profeta. Então tem tudo isso. E o profeta Abacuque, gente? Vamos falar um pouquinho dele? Como eu falei, não dá para falar de todos. Mas como não dá para falar de todos, nós escolhemos um. Bom, mas assim, eu acho que agora quando vocês lerem os livros dos profetas, ficou mais fácil, né? Ajudou, né? Agora vocês vão ler, estão sabendo o que vocês estão lendo, o que é profecia, profecia é isso, não é? Então profecia são pessoas que Deus chamou, o profeta é a pessoa que Deus chamou para trazer mensagem para o povo, de arrependimento, de conversão, de volta para a aliança, né, de obediência às leis. Né, esse é o profeta. A respeito de menores e maiores, no caso ele profetizou pouco assim? Livro maior e livro menor. O livro de Abacuque tem 3 capítulos só. 3 capítulos. O de Isaías tem mais de 60. Então ele é profeta maior. Não é importante, não tem a ver com a importância deles. Todos foram importantes. Um escreveu mais, outro escreveu menos. Um recebeu mais, outro recebeu menos. Não, nem isso. É a escrita mesmo. Quantidade do livro. E hoje, se fala de profeta, existe profeta hoje? É só o livro. É só o tamanho do livro. Só. É porque ele fala assim, o profeta maior Isaías. Aí a pessoa às vezes imagina, não. Que ele é o maior dos profetas, não é isso. É só que ele escreveu um livro mais longo. Só isso, tá, gente? E hoje, quando se fala hoje de profeta? Às vezes é profeta, não sei o que, profeta, não sei o que. Isso. A igreja, bem colocado. Bem colocado isso. A igreja primitiva teve profetas. A igreja primitiva. Então assim, quando a igreja começou a se desenvolver depois do Pentecoste, tinha um grupo lá de pessoas que eram intitulados profetas. Isso era um cargo, praticamente. Não vou dizer cargo é chato, né? Era um ministério. Então havia esse ministério profético. Na segunda geração, a partir dos 200, 300, isso vai diminuindo.
Então, historicamente, esse ministério profético, que era o cara que ajudava o líder da igreja, que estava lá, que era como fazer ele não era bem o evangelista saía pregando de lugar em lugar, né? Ele era um pregador itinerante. Mas o profeta era aquele cara que estava ali do lado do líder da igreja, seja um ancião, dependendo da localidade, seja o pastor de outra, ou seja o bispo de outra, dependendo da localidade, a igreja tinha vários nomes, né? Mas era o mesmo trabalho. Esse profeta era o cara que trazia essas mensagens de arrependimento, às vezes falava um pouquinho do vislumbre do futuro também, né? Mas não é o mesmo que os profetas do Antigo Testamento, tá? É uma questão da igreja, era um ministério da igreja, é diferente. Esse ministério foi ficando em desuso depois do tempo. Talvez porque a Bíblia acabou sendo formada no Novo Testamento. Lembra que o Novo Testamento foi se formando? Quando o Novo Testamento foi se formando, talvez esse ministério não chegou a ser tão importante para os períodos posteriores. Porque o cara falou assim, qual é a mensagem de Deus? Aí o pessoal, já está aqui, está escrito aqui. Então a profecia está aqui. Então a profecia ela foi se vinculando aos textos sagrados. Não? Mas tem profetas hoje? Tem, eu não digo assim, não existe ministério de profeta hoje. A igreja não tem. Tem pastor, você já consagrou alguém profeta? Não. Tudo separado, você vai na sede lá, os caras vão impor sua mão, não tem, né? Então isso não tem. Na igreja primitiva é parecido com isso, tá? Então quando a pessoa fala profeta, quem que é um profeta? É aquele cara que traz a mensagem de Deus. Então quando o pastor está pregando, é um profeta. Exatamente, entendeu? Porque ele está trazendo a mensagem de Deus ali. Nesse sentido mais amplo. Quando eu digo ministério profético da igreja, é nesse sentido, a igreja que vai pregar e vai anunciar o arrependimento para o mundo, para os líderes políticos, não é? Esse é o verdadeiro profeta, é o cara que anuncia a palavra de Deus. Às vezes Deus usa você ou outra pessoa, lembra, Deus é soberano? Ele não faz o que ele quer? Ele não tem poder. Aí ele pode usar você para trazer uma mensagem específica para alguém, para lidar com aquele momento da pessoa. Isso também é uma profecia. Então pode ser considerado profeta? Sim. Pouquinho. Tem uma aluna aqui que queria abraçar você. Pode abraçar? Pode, isso. Tá bom, vai. Senhor, você. Esse aluno nosso ano passado resolveu pegar o certificado hoje. Que bênção, hein? Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Aí ele veio aqui só dever isso aqui. Já concluiu. Então a gente usa nesse sentido, tá bom? É bom colocar, mas não é uma coisa oficializada. Olha, você tem um cargo. Não. Qualquer pessoa, se você está na rua pregando uma mensagem evangelizando, você está sendo um profeta de Deus no sentido mais amplo. Você está anunciando uma mensagem de Deus. Não, o título, mas está sendo um profeta. Isso, não é. Não, os títulos não tem. Hoje ninguém tem esse título de profeta oficial, como se fosse algo oficial. A não ser que alguma denominação tenha, eu não sei, tá? Eu não conheço, se tiver eu não conheço. É que ela coloca lá, sempre ali no cantinho, tem uma cadeira dos profetas. Né? Pelo menos eu não conheço ainda, eu desconheço, tá? Mas tem tanto modelo de igreja que às vezes aparece alguma coisa. Hoje as pessoas vão atrás do profeta, né? Geralmente hoje irmã fulano de tal, ele não é o segredo. O segredo é de que a pessoa busca mais do que eu, busca mais do que você, ora mais. Então as pessoas denominam, irmã é a profeta de Deus, Deus revela através da vida dela. Então muitas pessoas vão atrás da pessoa, denominam não sei o que, profetas, mas não é. Não tem nada a ver. A Bíblia nem orienta isso, ela nem pede para fazer isso. Não. Então, gente, olha o que eu posso falar para vocês na área do que vocês estão fazendo. Gente, sirva a Deus. Ame a Deus. Senão entra no caso da idolatria. Exatamente. Ame a Deus. Confie em Deus. Sabe? Tenha sua fé voltada para Deus. Sabe por quê? Porque Deus ele vai cuidar de você. Deus ele vai cuidar de você. E pode ser que num momento de necessidade, Deus use alguém para falar com você. Isso acontece. E você vai ser grato a Deus por isso. Por quê? Porque você precisou numa hora e o que Deus quis fazer. Lembra que eu falei? Deus faz o que quer, gente. Aí Deus quis fazer para falar com você, usar um profeta. Às vezes um texto bíblico, você está na sua casa. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Você está desanimado, você lê aquela passagem. Gente, eu vou contar um testemunho para vocês. Quando eu estava trabalhando na empresa à noite, o Douglas sabe disso. O Douglas viu eu com um zóio todo inchado aqui, sem dormir, eu vinha dar aula sem dormir. Trabalhava a noite inteira e vinha de manhã dar aula. Eu fiz isso várias vezes, não foi, Douglas? O Douglas está aqui que acompanhou isso. E eu falava isso, eu estou orando. Quando eu estava orando para mudar de profissão,
para trabalhar período integral como professor não foi fácil, porque eu tinha um emprego muito bom. Era muito bom o emprego que eu tinha. E Deus chegou a usar um amigo para falar comigo, o Oziel. Você conhece o Oziel? Conhece? O Oziel é muito meu amigo. Deus usou ele uma vez, foi lá em casa e falou: Deus falou que você vai sair de lá. Eu falei: você vai, Deus falou no meu coração, você faz isso. E eu falei: não, eu já estou orando. Eu falei: isso é profecia, eu já estou orando. Eu sabia que era de Deus, porque eu já estava orando nesse sentido. Mas aí demorou, sabe quanto tempo quando ele falou isso que eu saí? Acho que demorou uns 4 anos. Né? E quando ele conversava comigo, ele falava: Deus já falou, ele falou: Deus falou isso aí. Não é mais nada. Se você orar lá, no meu coração vai dizer a mesma coisa. É isso. Sabe o que eu fiquei fazendo nesses 4 anos? Eu vou contar para vocês, sem medo de errar. Eu fiz exatamente isso. Toda vez lá em casa, que eu colocava o meu joelho no chão, eu acho que está até amarelado a página que era essa Bíblia que eu usava. Deixa eu ver se está meio amarelado. É um testemunho, tá? Está um pouquinho amarelado. Por quê? Olha aqui, eu começava aqui, ó. Antes de orar, eu já li isso aqui. As riquezas e a preocupação com os bens materiais. Aí eu lia lá, não ajunteis tesouros da terra. E a lenda que ia devagarzinho para aquilo entrar no meu coração. E eu ia terminar aqui, ó. Não inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará essas provas. Aí lia aquela parte que Jesus fala assim, ó. Porque andais ansiosos, você pode acrescentar um dia a sua vida. Olha as aves do céu. Eu li isso daqui durante 4 anos. Mateus 6, 19 ao 34. Toda vez que eu ficava assustado, preocupado, né, que eu falava assim, eu vou conversar com o meu chefe, pedir para eu sair. Toda vez que eu fazia isso, Jesus, né, eu tenho família. Olha o cuidado. Isso é um testemunho meu, eu tinha família para cuidar do meu filho, minha esposa, né, o sustento da casa. Aí eu orava, só que eu sabia, Deus falou, só que eu sabia que o meu chamado era lecionar, ensinar, foi a minha vocação, eu sabia disso, foi a vocação que Deus me chamou. Né? E a fé? Não é? E a fé para fazer isso? Não é? Então eu fui orando. Fui orando e falei: olha, Jesus, olha, eu ainda não estou vendo, Jesus, mas lia. Jesus, não se preocupe. Até que um dia, eu não sei se foi, sei que providência de Deus, o meu líder, o meu supervisor desceu lá no celular e chegou: já se uma coisa pode falar, a empresa não está bem não. Ele não estava mesmo. A empresa não está bem não, olha, eu estou falando para você, estou muito preocupado, não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa. Então, ó, como a empresa vai querer que eu faça um corte, né? Então eu estou vindo para você, eu vou fazer isso para todo mundo, mas eu já estou falando para você. Como você é um cara estudioso, tudo, eu fico até despreocupado com você, que eu sei que você é um rapaz que estuda, que corre atrás, né? Está se preparando para o mercado. Ele falou exatamente isso. Então, se você quiser, né, eu já te coloco na lista lá. Ele falou: manda 20, eu coloco você lá. Então, se você quiser. Aí eu ainda tive coragem de falar para ele: você espera um pouquinho? Eu vou orar mais. E foi exatamente isso. Eu falei com ele: espera um pouquinho. Aí ele esperou. Eu falei: espera só um mês. Aí fiquei mais um mês orando. Olha que coisa. Aí falando com Jesus. Aí quando passou um mês, eu chamei ele. Né? Um cara fantástico, tá? Posso falar para vocês. Eu só tenho uma alegria do trabalho, foi ter tido um chefe como esse durante mais de 10 anos. Um cara fantástico. Né? Uma pessoa assim que eu trabalhava à noite, eu dei aula para vocês, eu ligava para ele, o Gilson, não deu? Ô Gilson, olha, eu dei aula ali o dia inteiro, não consegui dormir, posso dormir hoje? Ele: tá bom, então é bom. Olha o nível do cara. Né? E era novo. Né? Então assim, aí eu cheguei para ele e falei assim: pode mandar. Nem dormi direito aquele dia comigo. Ele: tudo bem. Aí passou, e aí isso foi em setembro, né? Eu acabei saindo no mês de janeiro. O outro mês, eu já ainda dava aula para vocês. Fiquei até feliz aquele mês, nossa, poxa, chegar dormido, eu dava aula depois que eu dormi, foi uma maravilha. Né? Descansado. E aí, em agosto a empresa entrou em recuperação judicial. No meu caso, Deus me preservou, porque eu recebi quase tudo, mas teve gente que ficou sem receber. Receberam agora, recente. Né? Graças a Deus eu também recebi um pouquinho que faltava. Né? Mas assim, olha que legal. Né? Eu estava olha como que Deus faz as coisas. Nesse mesmo período, o Márcio conseguiu uma oportunidade
para ir para Carapicuíba, o diretor de vocês. Né? Ele chegou, quando ele chegou lá em Carapicuíba, ele não conseguia professor de filosofia. Ainda faltava 6 meses para eu acabar meu curso de filosofia. Faltava 6 meses ainda. Eu estava no último semestre. Tanto que o meu amigo falou assim: mas você nem terminou o curso ainda, você já vai sair. Eu falei: pô, tá na mão de Deus. Né? Aí quando eu saí, o Márcio chegou e falei: Gelson, eu não estou achando nenhum professor de filosofia aqui. Né? Você quer vir? Né? Aí ele falou: só que eu não tinha nem cadastro lá para Carapicuíba para trabalhar lá. Aí eu falei para ele: falei assim, olha, Márcio, vamos fazer o seguinte, né? Eu vou estar olhando aqui, se for de Deus, eu vou ter a oportunidade de me inscrever. É que eu tinha que fazer a inscrição para Carapicuíba. Só que o sistema lá da Secretaria de Educação não abre. Falou assim: se for de Deus, ela vai abrir, eu vou conseguir fazer. Se não for de Deus, é porque não sabe o se não for de Deus, você coloca para o professor que aparecer. É o professor que vem pedir a vaga, você escolhe outro. Então ele falou: vou esperar uma semana. Ele falou: em uma semana eu vou esperar. Mas só que se chegar alguém, eu tenho que escolher um professor. No último dia, abriu o sistema da Secretaria de Educação, quem quisesse se inscrever para qualquer local de trabalho. Aí eu estava inscrito em Pirituba aqui, né? Aí eu fui me inscrever para trabalhar em Carapicuíba. Eu liguei para ele na mesma hora, né? Falei: não, já vem aqui. Aí Deus me falou o Márcio, eu estou lá até hoje. Eu fiz na escola, 3 anos já. Aí depois consegui na escola particular. Mas eu fiquei desempregado 30 dias, meus dias de férias, que eu estava precisando, por sinal. 30 dias desempregado. Em 30 dias eu estava trabalhando. Ele faz tudo certo. E eu precisava das férias. Olha o que ele dizendo, eu precisava do descanso. Eu queria descansar uns 6 meses. Eu queria dar aula, eu queria dar umas 10 aulas por semana naquela época. Quando o Márcio me chamou, eu liguei para ele e falei: Márcio, eu vou dar umas 10 aulas? Ele falou: não, você vai dar as 40. Aí eu vou 40, eu vou ficar lá das 8 às 6, tudo integral. Aí aquela coisa de Cristo, mas é Deus está abrindo, né? Aí na mesma hora eu falei: não, é Deus está abrindo a oportunidade. Eu falei: não, eu vou sim. Então vocês veem, eu estou contando esse testemunho aqui para dizer o quê? Então, Deus fala conosco pela palavra, né? Deus usa a pessoa para falar conosco. Então é importante a gente ter isso, tá? Deus, ele cuida de nós. Ele coloca no seu coração também o que vai acontecer para você esperar. Isso, Deus, ele cuida de nós. Não precisa você se desesperar e ir atrás de profeta. Faz a sua oração, a sua meditação e acredita e confia no Senhor, porque através até de uma situação de prova, de advertência na sua vida, você aprende a ter situações de aprender você mesmo a esperar. Não, fica tranquilo, irmão. Deus vai providenciar. E Deus honra você pela sua atitude. Eu falo isso com temor na presença de Deus. E através da sua fé, daquilo que você já passou de difícil, mas que você viu Deus colocar a mão e agir, você tem mais paciência para esperar o trabalhar de Deus na sua vida. Hoje eu costumo dizer assim: não, Deus vai preparar para mim. No dia que Deus preparar, de eu trocar meu carro, Deus vai preparar. No dia que Deus preparar para mim pegar um serviço melhor, Deus vai preparar. Então é uma confiança que a gente passa a ter em Deus através até da dificuldade que nós passamos. Então, gente, a mensagem profética, ela é essa mensagem do amor de Deus, de arrependimento, de vida, de fé. Né? E dentro dela tem aquela questão do futuro, tá? Envolvido. Profecia fala do futuro também, mas não é o mais importante, né? O profeta é quem traz a mensagem de Deus. Esse é o profeta. É um mensageiro de Deus, né? A pessoa que Deus chamou e escolheu para trazer a sua mensagem para as outras pessoas. É o arauto, como nós lemos. Esse é o profeta. Bom, e vocês viram aqui a diversidade de maneiras que o profeta atuava, né? Então, um monte de maneiras. Então não existe um único jeito. Isso ia depender da imaginação e da criatividade do próprio profeta. Olha que legal, né? Você lembra um cara que sabia cantar? Opa, então usa o cântico, meu. Você gosta de encenar? Você gosta de encenar? Então encena, né? Deixa Deus fazer, deixa Deus te usar e fala com as pessoas nessa encenação. Você gosta de recitar uma poesia? Usa o ministério, né? Usa a poesia, mas traga a mensagem de Deus. Traga a mensagem de Deus, é isso que é importante para eles. Então os profetas são isso, gente. Aí eles iam fazer exatamente essa ideia, e eles buscavam o povo, a aliança era o que eles buscavam. Então, vocês têm que voltar para a aliança que Deus fez com vocês, e obedecer a lei que Deus mandou para vocês. Isso é importante, tá bom? A mudança na questão da lei só vai ocorrer com Jesus. Jesus vai fazer algumas mudanças, mas assim, é bom deixar bem claro, eu sempre falo isso para as pessoas, quando trata a lei não é negativa, a lei é positiva. Ali foi Deus que escreveu.
Está lá na Bíblia, não está? Se está na Bíblia, é a palavra de Deus. Não é? Então ela tem importância. É que Jesus mudou. O que Jesus faz? Jesus muda o foco. Jesus fala lá em Mateus 5, fala assim, olha, eu não vim para destruir a lei, mas eu vim para cumprir, ou seja, completar. Eu não vim revogar, seria a palavra certa, né? A tradução é revogar. Né? Eu não vim revogar a lei, né? Mas eu vim completar a lei. O que Jesus está dizendo? A lei se cumpre aqui, ó. A finalidade de toda a lei sou eu. É isso que ele está dizendo. Aí, com essa autoridade que ele tem, aí ele faz as mudanças. Por exemplo, a tradição dos anciãos diz assim, olha, que para você tem que tomar cuidado, você tem que fazer toda uma... você tem que lavar as mãos para comer, não para ficar de higiene, só você tem que lavar a mão para não ficar impuro. Aí Jesus vai dizer, não, isso não precisa mais. Se quiser lavar porque está com a mão suja de terra, você lava. Mas porque você está impuro, não. Aí Jesus... Por que Jesus está... Porque ele, a finalidade da lei era ele. Então ele fala assim, mas por quê? Aí ele vai falar, porque o problema não está dentro. Aliás, o problema não está fora, o problema está dentro. É isso que Jesus vai falar, não é assim? Sim. Ele fala assim, não é o exterior que é o seu problema de purificação, de ser puro ou impuro. O seu problema está dentro de você. Não é? E aí só lavar a mão não resolve. Não é assim que Jesus faz? Então Jesus, de certa forma, chega lá toda aquela lei ritual, fala assim, olha, ela tem o seu valor, o seu período de valor, mas hoje não tem tanta necessidade, porque o problema que eu estou trazendo para vocês é outro agora, eu estou mudando o foco. Não é? Então Jesus, por quê? Porque a lei se finalizava nele, então ele podia fazer isso. Então Jesus teve esse trabalhar com a lei de forma diferenciada, né? Porque quando a gente lê a lei e traz a lei para o Novo Testamento, tem que lembrar de Jesus. Então olha como Jesus lidou com a lei, e é assim que a gente interpreta, tá bom? Então como que Jesus lidou com todo o período de direito de testamento? Ele fez isso. O que mais que ele fez? Ó, pra vocês terem ideia, quando, por exemplo, a lei dizia assim, a lei vai dizer assim, olha, você só pode fazer alguma coisa no sábado. Como eles estavam, os romanos, tinha um monte de guerras lá, então eles até abriram uma coisa, ninguém pode trabalhar no sábado. Aí a própria tradição oral dos judeus falou, mas em caso de vida ou morte, nem está escrito isso no Antigo Testamento, mas em caso de vida ou morte, você vai lá e ajuda a pessoa. Aí Jesus pegou um cara que tinha uma mão com problema, foi lá e curou o cara não ia morrer com aquela mão. Aí os caras falaram assim, pô, mas isso aí não é uma doença para morrer. Pô, Jesus, o que você está fazendo? Você está descumprindo a lei, não foi assim? Sim. Não é? Os fariseus acusaram Jesus. Aí Jesus, os discípulos de Jesus com fome, não é? Aí eles foram lá, pegou a espiga no sábado, você está trabalhando no sábado, não pode. Aí Jesus, aí Jesus muda o outro foco, certo? Então não é que Jesus está desrespeitando a lei do sábado, ele está colocando ela no seu devido lugar. O que ele está dizendo? Olha, o homem foi criado quando? Sexto dia. Não é? Quando que veio o sábado? Sétimo dia. Quem veio primeiro? O homem. Então, para que Deus fez o sábado? As pessoas. Então Deus não fez as pessoas para o sábado. Ele fez o sábado para as pessoas. É o que ele vai falar. Né? Então ele vai falar assim, olha, se eles estão com fome lá, né? O sábado é feito para eles podem ter todo o direito de comer. Por quê? Porque o ser humano é maior que o sábado para Deus. Não é? O sábado é importante, é um dia de descanso. Jesus mudou o foco da lei. Aí ele vai falar, eu sou o Senhor do sábado. Certo? Então ele está mudando o foco. Então a gente tem que sempre ler a lei no olhar de Jesus. E depois no olhar de Paulo. Claro, Paulo também ele vai ter um grande problema lá com os judaizantes, lá querendo judaizar a igreja. Ele vai falar não. O apóstolo Paulo também vai falar não precisa. Então assim, por que eu estou falando? Porque a lei é uma coisa importante do Antigo Testamento. Mas como a gente lê a lei no Novo Testamento, vendo como Jesus lidou com ela, toda vez que lê o Novo Testamento, veja como Jesus lidou com a lei. Olha lá na passagem, olha, Jesus lidou assim com a lei, ótimo. Então é desse jeito que tem que se lidar. Como que Paulo lidou com a lei? Paulo lidou desse jeito. Então a gente lida assim, tá bom? É uma dica que eu estou dando para vocês, quando se trata com a questão das leis. Então por que as leis cerimoniais não são tão importantes? Porque Jesus mudou o foco dela, falou que o problema não era mais fora, o problema era dentro. Então, como elas tratam só com coisa de fora, o exterior, já não é tão importante mais. Não é? Mas, por exemplo, Jesus cita os 10 mandamentos. Opa, Jesus falou dos 10 mandamentos lá e citou perfeitamente. Então, segue lá. Não é? Não é assim? Então, não matarás. Então, continua tudo. Por quê? Porque Jesus falou que é para continuar. Tudo bem? Vocês entenderam bem como que a gente faz a interpretação da lei? Então, sempre que você vê um texto do Antigo Testamento, procura olhar para Jesus, ver como que Jesus lidou com ela. Tá bom?
E a gente vai ver o princípio dela, dessa lei aí. É a dica do Antigo Testamento, já até saiu dos profetas aqui, né? Vamos terminar, vai. Abacuque. Abacuque é o último dos profetas menores, do período pré-exílio. Curiosamente, seu texto difere de qualquer outro texto profético, porque é um diálogo entre o profeta e Deus. E quando os demais percebem a indignação divina contra o pecado, recebem a palavra do Senhor e a transmitem. Abacuque é que se aproxima diante de Deus para expor sua revolta sobre os acontecimentos à sua volta. Aí está assim, olha, porque é o diálogo. Abacuque leva a Deus duas perguntas, e o Senhor responde a cada uma delas. A primeira refere-se à tolerância de Deus para com o pecado, especialmente em relação à injustiça de seu próprio povo. A partir do verso 5, Deus indica o que fará, mas a resposta de Deus o conduz a uma segunda pergunta. Pelo tom do profeta, podemos perceber que a resposta de Deus o abalou profundamente, pois ele não conseguia entender como uma nação ímpia e pagã poderia ser usado como instrumento nas mãos de Deus. Deus novamente responde, e o profeta agradece com um salmo de adoração. Olha que interessante, por que esse profeta é legal a gente falar? Então é o seguinte, o profeta percebe que a nação de Israel está lá no pecado, ele vai a Deus. Fala assim, olha, o povo totalmente desobediente a Deus. Aí Deus chega para ele, tá bom, vai lá e fala para ele que eles vão ser levados cativo para Babilônia. Aí o profeta olha, aí, Senhor, como assim? Como assim ser levado para Babilônia? Não. Como que o Senhor, um Deus justo, vai pegar uma nação, vai ver o teu povo aqui, está lá desobedecendo, mas é teu. Como que o Senhor vai pegar esse teu povo que está desobedecendo e pegar um pior que ele? Seriam os babilônios, você vai pegar um pior que ele, para punir? Não, isso está errado. Não. Lembra? Só que lembra que eu falei para vocês? Deus faz o que quer, gente. Deus é soberano, ele sabe o que faz. Aí Deus chega para ele e fala assim, Abacuque, presta atenção no que eu vou falar para você. Eu sou Deus, né? E eu quero disciplinar o meu povo. Eu quero que você diga para o meu povo que eu vou discipliná-lo, porque eles quebraram a aliança. Para um arrependimento. Então, eles quebraram a aliança. E não está vendo arrependimento, é isso mesmo. Não está vendo arrependimento. Então eu quero discipliná-los, e ponto final. Agora, você está preocupado com os babilônios, mas eu vou dizer para você, eu também vou lidar com eles. Pronto, final. É Abacuque ver que Deus realmente tem tudo na sua mão. E assim, o que eu posso falar para vocês é assim, quando a gente olha essas questões de injustiça no mundo, nem sempre a gente tem uma resposta, a gente pode agir como Abacuque. O Abacuque fez isso, nem sempre a gente tem a resposta. A gente não vai entender. Mas se a gente souber, porque pelo menos isso, mesmo que seja uma coisa que todo mundo sabe, mas a gente vê isso no nosso coração, olha, hoje eu estou vendo algo que aparentemente pode estar sendo uma injustiça, mas Deus vai lidar com ela, e lá na frente, aquilo que está aparecendo, aquela injustiça que está sofrida, Deus vai lá e vai consertar. Então o que Deus fala assim, os babilônios, também eu vou lidar com eles. Pode ficar despreocupado. E o Abacuque? Abacuque. Vamos ler? Vamos lá para Abacuque? Finalzinho de Abacuque, Abacuque 3. Tem uma passagem que Abacuque ele entende, que ele vai falar aqui. Vocês conhecem a passagem já? A gente vai concluir aqui. Então assim, Abacuque está bem conhecida a passagem. Ele fala assim, ainda que a figueira, lá no 3:17, ele fala assim, ainda que a figueira, isso é um salmo, gente, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale, os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ó regente de música, porque é um salmo para instrumentos de corda. Então, você viu o que ele faz? Afinal de contas, eu me alegro em Deus, porque é Deus que tem tudo nas mãos dele. Então,
Isso é fato, isso que eu estou trazendo para vocês. Assim, então a gente tem resposta para o coronavírus? Não tem, a gente não sabe tudo. Pode ser que Deus esteja levando as pessoas ao arrependimento, é um sinal que Jesus está se aproximando, nós cremos nisso, é tudo isso. Mas no fundo, a gente não tem todas as respostas, mas Deus ele sabe o que faz. Uma coisa que eu posso falar para vocês é assim, olha, por que a gente está de máscara? Porque a gente é ser humano limitado, a gente não sabe se a gente vai pegar esse humano. A gente se cuida, claro, é o sensato a fazer, não é? A gente não sabe. Mas o fato é, se Deus quiser nos levar, Ele nos leva. Não é? Vocês entenderam? Então não precisa ser um coronavírus, pode nos levar. Se a gente for picado por um mosquitinho, eu sempre falo, gente, olha o tamanho do mosquito, meu. Você pega uma dengue lá e pode Deus te levar por causa disso. Olha o tamanho do bicho. Não é? Então assim, então se Deus quiser nos levar, Ele vai nos levar. Se Deus não quiser nos levar, Ele não vai nos levar. Vocês entenderam? Não é? Querendo ou não, a nossa vida está na mão dele. A nossa função é obedecer a Deus, servir a Deus, crer em Deus e viver a nossa vida do melhor jeito que nós pudermos. Com oração, com direção, com responsabilidade. Procurar nós viver a nossa vida do jeito que nós pudermos de melhor. Procurar fazer o melhor com aquilo que Deus nos deu. Sabe? Tudo que Deus te deu, procura fazer, faz o melhor. E faz isso. Você entende tudo? Não entendo tudo, eu não sei quase nada. Pronto, próximo. Mas Senhor, eu não sei de nada. Eu não sei de nada, Jesus, mas o Senhor está cuidando. Vocês entenderam? É importante fazer isso, porque foi isso que o profeta fez. No final das contas, ele soube que nada fugia das mãos de Deus. E aquilo que ele achava que era injustiça, no caso de Deus, vou falar uma coisa para vocês, olha, julgamento para nós pode ser desagradável. Mas julgamento aos olhos de Deus é algo bom. Da nossa perspectiva, não é algo legal. Mas quando Deus fala que Deus vai trazer juízo para a nação de Israel, o que Deus está fazendo? O que vocês acham que Deus está fazendo? Está consertando o que está errado. É isso. Para nós não é agradável. Mas aos olhos de Deus é um conserto, não é isso? Vocês acham que não é isso? Ou Deus só quer falar assim, eu estou fazendo porque eu quero destruir. Não é isso. Eu estou consertando o que está errado. Não é assim? Então, o olhar de Deus, quando a gente vê na Bíblia, quando Deus fala assim, olha, eu estou fazendo isso porque eles não estão se arrependendo, eles têm que se arrepender. Então, eu vou fazer isso, porque eu quero fazer assim. É desse jeito que eu quero que eles se arrependam. Certo? Então, eles vão se arrepender. Tanto que o povo depois voltou. E nunca mais idolatrou. Olha aí, foi um remédio amargo, mas funcionou. A nação de Israel nunca mais idolatrou depois da volta do cativeiro. Tá bom? Tá. Posso liberar agora? Tá bom. Então, gente, é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Só para concluir, ó, eu acho que teve o último slide aqui, ó. Aqui é uma análise dos versículos, tá? Ó. Isso eu vou mandar para vocês, tá? Vocês vão ter. O 1 é o nome do profeta, abraço. Né? O 3 é aquela parte assim, o profeta, assim como nós, às vezes não entendemos algumas coisas ao nosso redor, coisas que nós estamos conversando. Precisamos ter em mente uma visão mais holística do mundo, mais ampla, né? O Coelho Filho, ele fala assim, olha, que algumas vezes o justo sofre aqui, algumas vezes o mal prospera aqui e agora, mas este mundo temporal e espacial é apenas parte do mundo real. Mais tarde, em outro lugar, o justo ou o inocente receberá a sua recompensa, e o mal receberá a punição que lhe cabe. Olhando de um ponto de vista global, o mundo é justo. É aqui, né, a visão, por exemplo, desse autor aqui, né? Eu falo assim, Deus é justo, o mundo nem sempre é, Deus é justo. Né? Isso eu sei, né? Que Deus é justo por pouco final. Os caldeus são os babilônios, que está no versículo 6, 1:6. Tá? No 2:4, é legal essa aqui, vocês vão gostar. Aquela famosa expressão que está em 2:4 que Paulo usou em Romanos, o meu justo viverá pela fé, não diz respeito a aliás, a chamada. Vai ser uma só para você preenche o nome do bloqueio. Gente, coloque o nome de vocês aqui. O e-mail, o nome, eu estou liberando. É o último slide. Está empolgante aqui. E aí, eu conheço já os novos alunos? Sim, se apresentaram. Então, essa famosa expressão justo viverá pela fé, o que está escrito lá? O que é isso? Paulo usou no sentido, né, de viver pela fé na fé no Evangelho. Só que lá, o justo é a sobrevivência dele.
Tá? Então assim, ó, quando Jerusalém foi cercada, quando o profeta viu que Jerusalém ia ser cercada pelos babilônios, Deus chegou para ele e falou assim: olha, eu estou lidando com isso com vocês agora, mas depois eu vou lidar com os babilônios. Então ele teve essa noção de que não ia ter destruição total, né? O Deus não ia acabar com o seu povo, Deus não ia destruir o seu povo, que era o medo do profeta Abacuque. Aí ele fala assim: não, justo vive pela fé, ou seja, o justo, as pessoas que são justas, as pessoas que vão buscar a Deus, esses vão sobreviver. É isso que ele está dizendo. Bom, nessa passagem do Abacuque. Tá? Então, tá certo, diz respeito à sobrevivência, ao cerco, e não a questões espirituais. A gente pode trazer que Paulo trouxe, depois para questões espirituais. E Paulo fez isso pelo Espírito Santo. Então, quem sou eu para questionar? Não é? Então, assim, aí ele fala, mas como geralmente tem sido interpretado? A palavra emunar, né, é a palavra hebraica para fé, significa confiança imperturbável nas promessas divinas da graça. E o capítulo 3 é o Salmo, que tem sido encarado como uma parte independente. Alguns estudiosos falam isso, tá? Mas mesmo que seja, não há por que não crer que tenha sido escrito pelo mesmo profeta. Bom? Então, pois possuem o mesmo tema, usam linguagens e palavras semelhantes. E principalmente as diferenças entre elas não são tão significativas a ponto de comprovar a existência de outra autor. A gente vai estudar isso, a gente vai chegar no exegese. Eu vou falar para vocês que tem alguns autores que fazem existem duas metodologias exegéticas, que é o histórico crítico e o histórico gramatical. Eu vou passar para vocês. Geralmente o pessoal que desenvolve a linha histórico crítica, eu não tenho, a minha formação maior é histórica gramatical. Eu estou fazendo 2 pós agora para me aprofundar no histórico crítico. O histórico crítico, ele trabalha muito com essa ideia de procurar descobrir a história do texto. Não é? Então eles vão contar a história do texto. Histórico gramatical, que é o que eu estudei, que vocês estão habituados, simplesmente a gente lê o texto que a gente tem, sabe? Não é esse texto que veio pra gente? Não é essa a nossa herança? Então é essa que eu vou estudar. Esse é o histórico gramatical. Bom, o histórico crítico, ele quer saber a história desse texto. Né? Então, às vezes funciona, às vezes dá problema. Não é como, por exemplo, o cara chegar à conclusão que o capítulo 3 não é do Abacuque. Então eles chegam a essas conclusões, e é difícil a gente concordar com isso daí. Aí você pesquisa e fala assim: olha, pode até ser que ele escreveu independente do resto, mas foi a mesma pessoa, foi o mesmo autor, o mesmo grupo, tá bom? Esses debates que a gente vai falar deles, vocês vão estudar essas questões também. Bom, o curso de vocês é bom, com certeza. Tá bom? Vocês não vão ficar pela metade, não. Glória! Aleluia! Tá bom? É isso, gente. Obrigado, tá? Vamos lá? Tomar um café? A prova de vocês vai ficar depois na plataforma, tá? Aí vai jogar. Aí vai chegar. Pode carregar? E aí, mano? Vai estar lá.